Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, né, para mais um estudo, e dessa vez nós vamos estar estudando as religiões, como formou, né, a religião entre os povos, entre a sociedade, até chegarmos nessa que nós vivenciamos atualmente. É bastante longo, eu vou tentar fazer o menor possível, porém, se não for, eu interrompo e dou prosseguimento no próximo vídeo, né? O que vem a ser a religião? Religião é um conjunto de crenças e práticas sociais relacionadas com a nação do sagrado, com a noção do sagrado. Toda cultura ou civilização, ela desenvolveu um sistema religioso, né, dos povos, desde os povos nativos da América e da Oceania, né, algo que fosse mais complexo, como as religiões abraâmicas, derivadas do patriarca Abraão, né, lá no Médio Oriental, judaísmo, cristianismo, islamismo, né? Mas vamos ainda mais além, lá atrás, como surgiu a religião. Então, a religião, ela surgiu com o intuito, né, de desvendar principalmente a morte, né? Porque as pessoas morriam, eles tinham que enterrar aquele corpo, então tinha todo aquele procedimento lá, aquele ritual, né? Isso fazia parte da religião, até o sepultamento e o que ia acontecer com aquele corpo, né? Então a religião surgiu por conta da morte, né? O que fazer com um cadáver depois que ele desencarnava, o que acontecia, para onde ele ia, né? E o divino, ele juntou-se a essas coisas, tendo em vista, né, a presença da morte das pessoas e o que seria, né, o corpo morreu, como que fica isso? E todas as regiões, né, onde as religiões diversas formaram, elas sofreram a influência do meio onde elas estavam, né, da localidade onde elas estavam. Se existe, por exemplo, numa região muito fria, ela tinha aquela característica mais escura, aquela característica mais sombria, se é num lugar mais ensolarado, aquela característica mais brilhante, mais leve, né? Muito interessante esse estudo aqui, eu queria passar para vocês. A religião surgiu em algum momento entre os períodos paleolítico e neolítico. Estamos lá atrás. Assim que os primeiros grupos humanos tornaram-se sedentários, né? Quando os humanos resolveram fixar no lugar, deixar de ser nômade, era necessário ter uma religião, né, para aglomerar todo aquele povo, tudo num único rito religioso, né? E as primeiras manifestações religiosas relacionavam-se com os fenômenos da natureza, ou seja, os fenômenos naturais eram entendidos como a manifestação do divino. Então, tudo para eles, o que eles não sabiam, o que ia acontecendo as coisas, era uma manifestação. Deus manifestou aqui, né? Aquilo ali virava um Deus. As formas mais numerosas, né, evidentes e explícitas do culto religioso feito pelo homem e mulher do Paleolítico, até o momento é datado por volta de 35 mil anos antes de Cristo. Em todos os sítios arqueológicos neolíticos, encontramos a religião centrada no culto a um Deus, a uma divindade. A religião se desenvolve conforme o meio onde ela é desenvolvida. No tempo da Mesopotâmia, né? Agora a religião da Mesopotâmia. No tempo da Mesopotâmia, os sumérios possuíam 3.600 deuses, registrado por eles, né? Até que vieram os Anunnaki, né? Que evocaram a mitologia da perfeição e bem-aventurança dos primeiros tempos, e o mito do dilúvio foi incorporado na religiosidade dos sumérios. Havia adivinhações, eles tinham os deuses dele, mas eles faziam adivinhação. Antes das campanhas militares, que antes de eles saírem para uma guerra, né, eles cortavam o animal, observavam as vísceras lá, o rei era sacerdote, e ele fazia análise lá, né, e ele dizia se eles iam ser vencedores da guerra ou não.
Existia também observação astronômica, que eles achavam que influenciava na vida dos seres, né? E a interpretação dos sonhos. A doença, para eles, era relacionada com um espírito mau que tomava conta da pessoa, ou seja, uma possessão demoníaca. E ela era tirada como? Por encantamentos, né? Esses encantamentos com serpentes, com várias coisas eles usavam, né? E o rei era o reflexo de Deus. Então, para eles, a única pessoa que incorporava o Deus para eles era o rei de onde eles estavam, né? Ali daquele lugar. E o foco da religião suméria era o templo, a residência dos deuses. Por isso que o Salomão construiu o templo. Por quê? Ali, para eles tinham que naquele templo Deus estava ali morando, todos, não um Deus só, todos os deuses moravam naquele templo, por isso que ele construiu os templos, né? Onde existiam vários deuses, porque eles eram politeístas. Tá? Daí veio a religião dos cananeus. Uma escavação feita em 1929 trouxe à luz a antiga cidade de Ugarit, representante da civilização da Cananéia, né, no fim da Idade do Bronze, 1365 e 1175 AC. Trouxe grandes esclarecimentos que o culto cananeu concentrava-se em dois casais de deuses, o El, né, e Asherá, soberanas e de outro mundo, né? E o Baal e o Anat, deste mundo, né? Marduk, o deus mesopotâmico, e depois o Javé, guerreiro dos mares. Tá vendo? Quando eu falo que o Javé foi inventado, né, as pessoas ficam bravas comigo, mas vamos ver lá no começo para a gente entender. A religião da antiga China. Lá na China, que também existia naquela época, não existia só a Mesopotâmia, aqui os povos, os sumérios, os hebreus, não. Existia a China antiga, que é uma civilização mais antiga do mundo. A religião da antiga China foi marcada pelo xamanismo, ou seja, bem parecido com os índios xamãs, né, que eles usam de alucinógenos e fazem aqueles benzimentos, aquelas curas todas. Eles acreditam que os espíritos da natureza incorporam, né, nas pessoas, isso era antigamente. E uma veneração a ancestrais e os seus ritos. Então, eles veneravam, né, a ancestralidade toda deles como santificada e tinha vários ritos para isso, para ser cultuado durante determinadas épocas. Eles acreditavam na arte adivinhatória através do osso de tartaruga, né, e da omoplata do gado. Eles queimavam os ossos lá e conforme o osso partia, eles iam falando o que ia acontecer. A leitura dos oráculos era feita. Essa leitura, né, uma leitura de oráculo, era feita pelo rei, o soberano, que ele era político e chefe militar, né? E ainda era como se fosse um deus. Sem reivindicações de uma natureza divina. Eles não reivindicavam nada que é divino. Para eles, aquilo lá era um ritual normal que eles tinham que fazer. Então, eles não acreditavam que existisse um Deus, que existisse uma divindade, né? A China não acredita nisso. Só que nos rituais deles, eles envolviam a música, a dança, o transe e muito vinho. Eles bebiam muito vinho, né? Até que surgiu o confucionismo. Quando surgiu o confucionismo, a mitologia chinesa ela foi preservada. Então, quando foi criar Confúcio, quando ele criou o confucionismo, né, ele resolveu guardar tudo o que eles faziam anteriormente como se fosse, né, uma mitologia chinesa, e começou dali para frente os mitos mais antigos que envolvia a criação. Isso tudo foi preservado, né? E quem criou a humanidade, para eles, não é um deus, é uma deusa. Eles acreditam que o princípio feminino é mais poderoso em todo o universo do que o princípio masculino. Em vários locais aqui que eu estudei, né? O deus era uma mulher, era uma deusa. Por volta, daí foi criado lá também o taoísmo. Por volta de 600 a 500 a.C., Lao Tzu,
ele escreveu o Tao Te Ching, o livro do universo e sua virtude. O Tao é uma força física impessoal e imanente que dá a vida e a harmonia, né? Daí eles já começaram a cultuar, né, a harmonia da vida através do Tao. O taoísmo implica passividade, simplicidade, intervenção mínima na natureza e a busca pela longevidade através de estudo da ação correta, da dieta e de exercício. Então, vocês já viram aquele pessoal lá fazendo tai chi, aqueles exercícios bem lentos, que imita, né, gafanhoto, que imita todos os animais, é trazido pelo taoísmo. Segundo eles, esses exercícios rejuvenescem, ele traz a longevidade, a pessoa tem uma vida prolongada, porque ela comunga com a natureza naqueles exercícios lentos, não tem aquela violência dos exercícios, né? A meditação eles incluem. E os antigos rituais folclóricos e crenças chinesas em 444 da era cristã, religião oficial. Muitos ainda, né, com o taoísmo, eles faziam essas práticas todas aqui ensinado, né, pelo Tao, mas eles ainda desenvolviam, né, a religião, né, trazida lá de antigamente, né, que faziam parte do folclore chinês, né, incorporou também aos templos, eles pegaram do cristianismo lá, né, a ideia do templo, então eles tinham os templos, né, tem seus próprios deuses, os templos naqueles deuses, sacerdotes e monges. Porém, para eles, né, quem cuidava do divino não é o rei nem o imperador, são os monges dos templos, né? Aqui já tem essa divisão, os sacerdotes e monges dos templos, só eles que tinham o poder, né, que tem ainda até hoje, né, os templos Shaolins e tudo, de estar em contato com o divino. Rituais complexos, como a procissão, eles faziam oferendas e cerimônias de honra dos vivos e dos mortos. Então, para eles, reverenciavam o vivo seria quem? Seria o imperador, seria o rei, ou seria lá uma divindade, um monge, que seria uma divindade, e os mortos, todos aqueles que já haviam desencarnado, eles faziam rituais para eles. O confucionismo. Em 551 AC a 479 AC, um código social de comportamento rígido e completo, baseado nos costumes, que buscava manter a harmonia na sociedade, a virtude era dever de todos, e em especial dos governantes. Ele ensinou a regra da prata, que seria o quê? Não faça aos outros o que você não quer que façam a você. Tendo em vista, né, os vários conflitos, o desregramento, né, de uma sociedade solta, né, Confúcio, ele trouxe, né, uma sociedade, um dever que deveria ser adotado para todos, para que houvesse harmonia através da religiosidade, que seria o quê? Não faça aos outros o que você não quer que façam a você, para que houvesse uma harmonia, né? É um entendimento muito evoluído diante dos que estavam acontecendo nessa época aqui, né? Mas o Confúcio, ele teve essa ideia e ele cultuava isso. A religião no Japão, que também é uma comunidade antiga, o Japão seria o shintoísmo, né? A religião autóctone, é uma religião autóctone do Japão. Um sistema de crença muito antigo, o caminho do Kami. Kami seriam os deuses. Kami seria quem? Os deuses dele, a natureza, o sol, a lua, animais, plantas, ou um ser humano iluminado, no caso do Buda, né? Que se tornou imortal, né? Aqui eles falam Amaterasu, que seria a deusa do sol. Então, no Japão, nessa época aí, lá, que eu falei, no Neolítico lá, eles acreditavam, né,
nesses deuses aí não existia ainda o judaísmo, né? Nem o Islã, nem nada. A religião da Índia, em 2500 a.C., com uma tecnologia igual da Mesopotâmia e do Egito, né? Aqui a Índia era bastante desenvolvida, os Herapa não se concentravam nas coisas desse mundo. Eles viviam assim, zen, né? Eles viviam bem zen, concentrados só nas coisas de outro mundo. E eles faziam culto a uma deusa mãe, né? Shiva. Tá? Aqui que aparece Shiva, né? Dedicavam sacrifícios a diferentes espíritos, inclusive eles achavam que na árvore existiam espíritos, eles se dedicavam a fazer sacrifício para esse deus. E por volta de 1700 AC, essa civilização entrou em decadência, né? E deram lugar a investidas dos povos indo-europeus, né? E surge, então, o hinduísmo. O que vem a ser o hinduísmo? O hinduísmo é uma civilização védica, na época dos Vedas, né? E é um conjunto, daí começaram a surgir os conjuntos de textos religiosos escritos lá pelos monges, né? Que foram compilados. A religião védica é precursora do hinduísmo moderno. A religião o hinduísmo é a mais antiga organização que surgiu, parecida com as da atualidade, nos mesmos moldes de que surgiram o judaísmo. Ele se espelhou muito no hinduísmo para poder escrever a Torá, para poder montar o esquema do que seria o hinduísmo. Com a aceitação das escrituras védicas, pode ver que daí começaram a escrever lá o Talmud, né? Mas como boa parte da população era analfabeta, né? Só quem lia aquilo lá eram os monges, quem sabia ler. O povão não podia ler, né? O que mais era importante, eles não podiam ler. Então, são inúmeros ritos religiosos. Então, eles faziam muitos ritos religiosos, né? Para que as pessoas pudessem entender. E aqui surgiu a noção de Atma, que seria a alma, né? E Brahma, que seria a força que permeia todo o universo. Então, eles já passaram a ter a consciência, né, de que existe uma alma e de que existe o universo. Aqui já evoluíram, né? Começaram a fazer as escrituras, né? E por volta de 550 AC, surgem os reformadores radicais da Índia. Siddhartha Gautama cria o budismo. E daí teve uma divisão aqui do budismo e Mahavira, que cria o jainismo, né? Um guru chamado Maná, que cria o sikhismo, que é uma tentativa de concluir o hinduísmo e o islamismo. Daí, como estava surgindo nessa época aqui, 550 C, estava surgindo, já tinha surgido o judaísmo. E eles queriam, né? Daí estava para acontecer o islamismo. Olha, o judaísmo, 392 AC, né? Ele começou, primeiro surgiu aqui em 550 AC, que foi antes, essa reforma aqui na Índia, essa reforma radical com Siddhartha Gautama, né? E logo a seguir, né, para a criação criou-se o judaísmo, e na criação do islamismo, que foi em 610, 623 AC, o que aconteceu? Né? Eles criaram esse sikhismo aqui, que seria uma tentativa de conciliar o hinduísmo com o islamismo. Né? Aconteceu esse fato aqui interessante dessa criação aqui a criação do islamismo com bases nessa reforma aqui da criação do budismo. Então, as duas, tanto o budismo como o islamismo, ele surgiu praticamente na mesma época. Daí nós temos, né, a religião dos persas e o zoroastrismo. Zoroastro era um jovem de 30 anos e ele tinha ilusão, ele era visionário, né?
Então, essa religião aqui aconteceu entre os indianos e os iranianos, que tiveram, né, como um povo como ancestral o proto-hindu iraniano. Eles se separaram, desenvolveram línguas diferentes. Então, a religião, veja bem, ela congregava as pessoas, desenvolvia a língua, desenvolvia a cultura, desenvolvia ensinamento, ela desenvolvia tudo que fosse o quê? Útil para aquela sociedade, para desenvolver aquela sociedade. Aí que está a importância da religião, né? É ela beneficiar a criação de uma sociedade, não apenas lá para o pastor ficar rico, não apenas para dar o dízimo para a igreja lá, né, para que haja aquela associação religiosa e esse monte de religiões que existem, né, por aí. Porém, elas conservaram alguns pontos em comum, como o domínio da sociedade por uma aristocracia guerreira e pelos sacerdotes e algumas práticas religiosas. Então, o zoroastrismo ele formou com esse intuito, né, para ter o domínio da sociedade, trazendo uma aristocracia guerreira pelos sacerdotes e algumas práticas religiosas. Então, daí já foi saindo daquela ideia, né, daquela religiosidade, culto ao divino, fazer procissões, tudo aquilo. O zoroastrismo viveu entre 1500 e 1000 a.C. No entanto, as fontes do zoroastrismo foram redigidas apenas a partir do século IV depois de Cristo, que foi escrito. O zoroastrismo foi a religião do Império Persa, né? Que o Império Persa também chegou a invadir lá a Mesopotâmia, já levou a influência do zoroastrismo para lá também, no século VI, né, e 4 a.C. O Zoroastro era um sacerdote de 30 anos, como eu já falei, né, ele teve uma visão e começou a escrever o zoroastrismo. Ele causou muito conflito na região que existia na época ali. Existia uma influência, né, do Zoroastro, como é que diz, da religião dos hindu, né, o hinduísmo, e várias outras, né, o próprio islamismo, e eis que aparece aqui um jovem, né, começando o zoroastrismo. O zoroastrismo, né, oferecia iniciação e salvação para todos, independente da classe, desde que levasse uma vida justa e honrada. E ele combinou monoteísmo e dualismo, né? O homem tem o livre-arbítrio para escolher bem ou mal, escolher, ou seja, o homem escolheria o seu caminho. Ele seguiria o Zoroastro, continuava com o hinduísmo ou com o budismo, o homem que deveria fazer essa escolha, não ser imposto a ele. Os cultos realizados na presença de um fogo sagrado nos templos do fogo, existiam eles que fizeram construir os templos do fogo, né, para desenvolver cultos, né, ao zoroastrismo. Os rituais para purificação da mente, eles acreditavam que a mente poderia ser purificada também, né? Deixa eu ver se falta pouca coisa. As religiões do hindu europeu. Daí nós chegamos lá na Europa, com todas essas religiões acontecendo no Oriente Médio, na China, na Ásia ali. As religiões do hindu europeus, né, eles eram seminômades, guerreiros patriarcais, vindos da região do norte do Mar Negro. Eles dispersaram-se por toda a Europa, a Ásia, por volta do 1º milênio antes de Cristo, né? E o nomadismo pastoril, estrutura então eles tinham, viviam do nomadismo pastoril, eles ainda não estavam montando uma civilização, né, um lugar fixo, eles tinham uma estrutura patriarcal da família, ou seja, era o homem que determinava o que deveria ser seguido por aquela família, né? E o gosto pela organização, eles tinham um gosto muito grande pela organização militar. Então, o intuito dessa religião aqui indo-europeu, né, era montar uma organização militar. E as funções dessa sociedade, ela estaria surgindo, né, para
engrandecer a classe sacerdotal, guerreira e produtiva. A sacerdotal, que dava orientação nos templos, a guerreira, aqui pelo gosto militar que eles tinham para poder sair conquistando terras, né? E a produtiva, aquela que produzia no lugar onde eles estavam. A seguir, veria a religião dos gregos antigos. A religião dos gregos, ela teve uma influência muito grande na mitologia, naquela história dos deuses gregos que nós já conhecemos, né? É uma religião minoica, né? Aconteceu na ilha de Creta, em 2700 a 1400 a.C. O culto estava centralizado nos mistérios da vida e da morte, do renascimento, comportamento e ritos de iniciação. Aqui, eles já não cultuavam só, não tinha culto só para a morte, mas para a vida também, né? Então, eles começaram a cultuar a vida, cultuar a morte e o renascimento. Eles começaram a acreditar aqui que as pessoas renasciam novamente em outros corpos, né? E a pessoa, para ela desenvolver todas essas sabedorias aqui, ela tinha que passar por uma iniciação. Então, elas se iniciavam, né? A divindade, para eles, é uma grande deusa também. Olha, até agora, todas as religiões, elas tinham, né, com o poderio de divino, uma deusa, e não um Deus. Eles tinham uma deusa. O Deus foi o único lá que depois surgiu, né, lá na Mesopotâmia, é o Javé, porque até então era só mulher, só deusa que era reverenciada. O culto era realizado. Por que eles tinham isso aí? Porque a mulher, ela engravidava, ela criava um novo ser. Então, para eles, a mulher era considerada assim, uma criadora. Então, eles tinham a mulher como uma deusa. Né? Poxa, eu fiquei super contente com isso, né? Porque até então você vê em todas as histórias aí muito machismo, só falam que o homem é poderoso, que a mulher não. E muitas pessoas, né, salientam, né, o poderio que tinha a Maria, mãe de Jesus, né? Talvez seja dessa influência aqui que ela tem saído. Outros, né, tem em si que existiu a primeira mulher, não era Eva, era Lilith, que existia antes, né, talvez uma dessas deusas aqui com o nome trocado, né, porque eles trocavam muito os nomes, né? Então, a Grécia, ela tinha como divindade uma deusa, né? O culto era realizado nos cumes das montanhas, nas capelas, nos palácios, ou no recinto dos lares mesmo, eles faziam os cultos, eles não tinham templo, não tinha assim, um templo específico para fazer, né? Realizavam cultos aos mortos também, faziam os culto aos mortos, né? E a religião da Grécia, ela surgiu por 800 AC a 380 DC. Cada cidade e estado praticavam a sua própria religião. Não tinha uma só. Então, na cidade, no estado, tinha uma religião, cada local tinha a sua religião. São os deuses da mitologia grega com virtudes e defeitos. Então, são todos aqueles deuses da mitologia grega lá que vocês conhecem, né? Eram deuses e eram o panteão da religiosidade grega que existiu nessa época. A religião dos germanos. A religião dos germanos, os alemães, é interessante porque eles eram especialistas do sagrado. O que quer dizer isso? Eles acreditavam em selfos. Então, eu vou até ler aqui. Especialista do sagrado que influenciaram a ordem social e a quem competia a prática da adivinhação. Eles acreditavam na prática da adivinhação pra caramba. Eles desenvolviam isso com muita desenvoltura. Havia um culto comum nas diversas tribos, né? Eles eram dedicados, mas tudo era dedicado a uma deusa Anertus, sabe? O nome dela era Anertus. Os templos deles eram espaços e área sagrada. Qualquer lugar onde eles faziam um ritual, aquilo ali era sagrado, passava a ser um templo para eles. E eles faziam isso mais no bosque. Então, os bosques eram sagrados. Só que eles só praticavam sacrifício animal e sacrifício humano. Então, entrou aqui o sacrifício humano, que foi meio complicado isso aqui, né?
O panteão germânico é repartido entre dois grupos divinos, e os dois grupos guerreavam entre si, que daí aparecia uma deusa poderosa e ela colocava ordem ali entre os dois deuses, né? E existe também para eles, o que eu falei, como eles usavam muito bosque, a floresta, existiam as valquírias, as senhoras guerreiras, né, do cortejo dos deuses, e toda uma multidão de espíritos ocultos, né? E furtivos, os elfos, os silfos, os pigmeus, todos esses deuses aí veio da floresta, tudo veio aqui da mitologia germânica. E temos a seguir a religião celta. A religião celta, grande parte da população da Europa Ocidental, antes da conquista do Império Romano, o Império Romano, ele antes de conquistar os lugares, né, as etnias celta eram quem preservou mais tempo, foi a Irlanda, porque o Império Romano ele foi conquistando, e essa religião aqui celta, ela ficou específica como sendo a religião da Irlanda, né? E a parte a que competiu, né, o panteão celta possui as deusas da fertilidade. Então, a mulher, por conta dela engravidar, eles achavam que a mulher fértil era uma deusa. Possui deuses, o homem da tribo, e o senhor de todas as artes. Eles achavam que a arte tinha um deus, a tribo tinha um deus. Os celtas tinham quatro principais celebrações. Eles dividiam o ano, né, em duas partes, claro e escuro, depois dividiam em quatro. Então, para eles existiam dois períodos escuros e dois claros, né? E isso era reverenciado pela igreja também. Existia uma elite sacerdotal intelectual, depositários do saber tradicional dos druidas. Eles atuavam na astrologia, tinham conhecimento da astrologia, teologia, adivinhações, né? E na música, né? Aqui já entra a música. E eles acreditavam na reencarnação. Eles achavam que o corpo morria e que depois a alma ela reencarnava em outro corpo. E a religião dos romanos, né? Antes, né, do Império Romano se tornar um grande império, existia só Roma que fazia parte do Império Romano. Daí ele foi entre os séculos 8 e 7, né? Eles foram conquistaram a religião etrusca, né? Nessa época, helenizaram a mitologia etrusca politeísta e acreditavam em videntes. Eles começaram, o Império Romano começou, então, dando créditos para a religião etrusca, né? Onde eles realizavam, faziam cultos, tudo que eles faziam era para a religião dos etruscos, que eram politeístas também, baseado na mitologia deles, aqueles deuses, tudo lá da mitologia, né, que tinha os videntes, né, eles achavam as pessoas que faziam as adivinhações. Enquanto o império cresceu e começou a conquistar aquela parte do Oriente, né? E o judaísmo já estava formado, o islamismo também já estava formando, né? Já estava formando lá, havia Jesus com todo aquele poder, com todo aquele ensinamento que ele estava trazendo, né? O Império Romano, então, né, achou por bem, né, mais tarde, depois de tanto tempo que ele viveu sobre a religião etrusca, reformular a sua religião e criou-se o cristianismo, baseado, né, nas escrituras das cartas de Paulo, né, depois que Jesus foi. Então, quando o Império Romano, né, mandou lá matar Jesus, aquela história toda, eles não tinham nem religião, eles não acreditavam em nada. Eles acreditavam na religião lá dos etruscos, né, que vinha lá de trás, que era baseado na mitologia politeísta, eles tinham vários deuses, eles não aceitavam, né, que Cristo, de repente, viesse falando que era um Deus e que acreditava só num Deus monoteísta,
vista. Eles tinham dificuldades para acreditar nisso, para entender isso, né? E também é um dos motivos pelos quais resolveram exterminar Jesus de uma vez e criaram, né, um semelhante a ele, que não é esse Jesus aí, esse avatar que a gente segue, né? Criaram um arquétipo, Jesus lá, um ser, né? E em cima dele montaram o cristianismo, né? Lógico, se ele tinha sido morto por esse povo dessa região aí, eles jamais poderiam dizer, né, que Jesus era o filho do Deus, né, que era um Deus, como um Deus, né? Porque todos que eram reverenciados eram deuses na época, né? Então, Jesus não poderia ser, porque como que eles iam matar um deus? Quem que ousa matar Zeus? Ninguém mata, né? Esses deuses aí, mesmo sendo da mitologia, né? E Roma tinha mandado matar, né? O Jesus lá, que foi criado por Javé, né? Aquele povo todo lá, que criou toda essa história aí, para eles terem o domínio. Então, a religião, eu vou falar depois como surgiram as políticas, tudo, a maçonaria, tudo tem aqui, começou também com uma organização, né? Tudo que começa aí é uma organização com o intuito, né, de movimentar a sociedade da maneira como eles querem, né? É uma determinadas pessoas que elas não aceitam o que está acontecendo, à medida que elas vão evoluindo, elas vão construindo outras coisas, dizendo a verdade é essa, né? Nós temos que seguir isso agora. E para que a sociedade siga, é necessário que se crie um arquétipo, é necessário que se forme uma organização, é necessário que tomem algumas medidas, até drásticas, para que aquilo se afirme, para que aquilo cresça e passe a vigorar. Então, não é uma coisa que é o divino que tá criando, que está fazendo, é criado pelo homem. O divino, né, o ser que nos criou, né, ou mesmo os avatares, aqueles seres de luz que estiveram por aqui, eles não têm o intuito, o interesse de forçar ninguém a acreditar nessa ou naquela religião. Eles não têm. Para eles, a história é uma só. Existe um Criador do universo, você tem o seu livre-arbítrio, você precisa buscar pelo entendimento das coisas, despertar suas potencialidades, né, para ter o entendimento, né, e seguir o que é real para você, o que está dentro de você, o que combina mais com você, o que te traz mais segurança, o que traz mais esperteza, de acordo com a evolução espiritual em que você se encontra. É para isso que serve a religião. A religião não serve para, não é simplesmente para fazer templos suntuosos. Não sei se vocês já observaram, em todos os lugares onde a Igreja Católica ela tem o poderio, né? A primeira coisa que ela fez num povoado, o que foi? Foi uma igreja. Todo o povoado do Brasil, principalmente, ele surgiu ao redor de uma igreja. Por quê? A Igreja Católica ia lá, ela montava uma igreja, ali formava um povoado, a igreja era o prédio maior, com uma parte dela, uma torre, né? Maior, para que todas as pessoas sempre tivessem em mente, aqui é católico, aqui quem manda é o catolicismo. Entendeu? É assim que funciona, então, é sempre o poder, né? Esquecendo-se do homem, esquecendo-se da evolução, da raça, né? E dando mais valor para a religiosidade, porque ela trazia poder, né? Então, essa é a colocação que eu queria fazer hoje, né? E eu vou fazer um vídeo depois, agora sobre as religiões abraâmicas, né? Aqui surgiram, acho que do Egito, o Egito também acreditava em Shiva, né? Naqueles deuses deles lá, mas eu vou fazer, então, sobre o judaísmo. Próximo, eu vou falar sobre o judaísmo, né? Daí o islamismo, como surgiu, e o cristianismo, né? E depois a Igreja Católica Apostólica Romana e Ortodoxa, e porque nós temos dois tipos de cristão, o cristão católico e o cristão evangélico, né? Então, são essas duas denominações, e o evangélico,
o cristão evangélico, que dividiu, né, nessas várias denominações aí, cada um que achava que não podia ser daquele jeito, começou a interpretar a Bíblia diferente, como existe, como a Bíblia não é a realidade, porque as igrejas todas foram criadas, organizações, de acordo com os ensinamentos da igreja. O cara achava, isso aqui não serve para mim, eu não acredito nisso. Criava-se uma igreja dele, todo aquele rebanho lá que acreditava nele, ia lá com ele, né? Mais ou menos isso que aconteceu. Nós vamos falar isso em aula seguinte. Mas eu queria agradecer, né, as pessoas que se inscreveram no meu canal por esses dias. Eu estou muito feliz com isso. Obrigado para vocês. Que vocês recebam muitas bênçãos, né? Dos meus mentores, dos meus guias espirituais, o clã cigano, que eu respeito pra caramba, e que sempre está dando um direcionamento para que eu faça as coisas corretamente, né? Aos meus mentores, Arctúrios e Orion, né, que também sempre está colocando todo esse material aqui para eu estar estudando, né? O mestre Arctúrios, que está me ensinando a desenvolver o poder da cura, a desenvolver o amor incondicional, a vibrar o amor, a caminhar para a luz. Eu agradeço a todos eles, eu tenho certeza que esses likes que vocês estão dando, né, filiando-se a esse canal aqui, vocês receberão muitas bênçãos. Quando vocês forem orar, vocês peçam que Mestre Orion, que Mestre Arctúrios, clarifique a mente de vocês, que traga para vocês a cura que vocês necessitam, que traga para vocês a prosperidade para a vida de vocês. Manifeste o interesse de vocês em seguir a luz, em ser um ser de luz que auxilia a todos os espíritos de luz a elevar essa humanidade, né? Então, que a paz, que a luz, que o amor, né, de todo esse universo maravilhoso esteja com vocês o tempo todo, auxiliando, orientando, né, promovendo boas coisas na vida de vocês, na energia do universo e na energia do Mestre amado Jesus. Namastê.